Nós somos irmãos. E por sermos irmãos, nós temos que ter esses vínculos, né? Mas, Márcio, eu vi que você é um homem da palavra aí, pregadorzão. Mas como que você conheceu Jesus? Como foi esse processo de conversão? Pode contar a história. Você tem até as 9 horas da noite, porque daí você tem que trabalhar ainda. Trabalhar. Certo? O processo de conversão foi o seguinte, eu vivi uma vida totalmente longe de Deus mesmo. Meu encontro com Deus era na hora de dormir, que eu fazia oração, que graças a Deus minha avó me ensinou a rezar todo dia antes de dormir. Mesmo chapado, louco de droga, eu rezava. Louco. Mesmo acabando de voltar no prostíbulo, deitava, eu rezava. Porque minha avó me ensinou que não podia rezar sem dormir. Então, isso é fato. Continuo até hoje, rezando. Mas assim, a conversão é um processo, assim, né? Não é uma coisa assim do dia pra noite. Mas no ano de 2007, eu tinha 17 anos, né? E o Jofra promovia um encontro que era a clausura, lá na Igreja Bom Jesus dos Aflitos, né? E nessa época aí, o pessoalzinho, né, da minha escola, assim, que eu convivi, eles frequentavam, né, esse grupo. Eu não ia, porque pra mim era um... Falava, né, tudo criadão com a voz, esses tontos aí de igreja, falava assim, né? Só que no meio deles, né, eu era interessado em uma menina que tinha lá. Então, fui convidado e acabei indo para esse retiro, né, com a intenção de estar perto dela, de chavecar e tal. Foi intenção nisso, não foi nada intenção de rezar, né? Jesus nada, filho. E nesse retiro eu cheguei lá e ela não estava lá, né? Eu já fiquei louco de raiva. Mas como eu já estava lá, né, e eu já cheio de 17 anos, um monte de pecado nas costas, trauma. Não como um ateu, né? Porque eu acreditava muito em Deus, mas não seguia nada. Mas ali eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou ficar. Tá na chuva, então se molha, né? Então tá bom, né? Com muita vergonha, né, das pessoas, porque o jovem, quando ele tá longe da igreja, ele chega num retiro assim, a primeira coisa que acontece é ele se sentir envergonhado, né? E eu com muita vergonha ali sentadinho, começou a ter lá uns momentos, as pregação e tal. Até que em um momento em especial que teve lá, que foi a palestra do Walter Carriello, também muito conhecido na renovação. E eu digo sem medo de errar, esse cara ele transformou minha vida, eu devo a minha vida a ele. E ao pastor Mário. São os dois pais na fé que eu tenho aqui na terra. E durante a palestra dele, né, Jesus Cristo Salvador, eu tive um encontro pessoal com Deus assim, que eu não imaginava que eu iria ter, assim, né? Porque eu tinha a visão de que o pessoal que está na igreja é um pessoal santo, né, puro, vai com a Bíblia lá embaixo do braço, tal, não faz coisa errada. E naquele momento, o que me tocou foi Deus falando que me amava, né? Simplesmente isso, ele me amava, independente do que eu tinha feito até aquele dia. Ele me amava. Ali eu chorei, foi uma libertação. Eu abracei meu pai, sabe, que fazia anos, né? Eu não via meu pai, não abraçava ele. Muito tempo eu desejei a morte dele até. E ali, em 2007, eu fiz esse encontro com Deus, né? Saí de lá maravilhado, aleluiado, tal. Só que, após o encontro, não teve, né, essa manutenção daquele fogo lá. Isso que é o perigo, né? A pessoa se encontra com Deus e tudo aquilo lá é maravilhoso, aquele querigma, tal. Só que se não se mantém, ela acaba se afastando. Foi o que aconteceu. Eu saí daquele encontro, né? Perdurou aí 2 ou 3 semanas naquele fogo e depois voltei para a mesma vida errada que eu tinha, fazendo as mesmas coisas e tal. Quando chegou um momento assim que eu percebi que as pessoas estavam começando a desistir de mim. Desistir mesmo, sabe? Enquanto eu andava com os meus amigos que eram de infância, que eu tenho até hoje, graças a Deus, eu sou abençoado por isso. Eu tenho amigos de 20, 25 anos ainda, né? O Adriano, o Diogo, o Corvo, o Japa, são pessoas assim que eu trago no meu coração. E quando eu andava com eles, a gente desandava assim tudo, mas era num nível menor assim. E o problema foi quando eu comecei a andar com outras pessoas, né, com outras realidades. Eu comecei a me perder. E
muitas decisões erradas, assim, sabe? Coisas bem tristes e pesadas. E as pessoas que tinham feito aquele encontro comigo em 2007 começaram a perceber isso. Falar, nossa, o Márcio tá perdidão, hein? Olha, o Márcio precisa de ajuda. E tal. E muita revolta no coração. E nessa época, meu pai também era, né, desandado. Meu pai chegou a ser morador de rua. E o meu pai, ele carrega o mesmo nome que eu, que é Márcio. Por isso que eu sou o Júnior. Por isso que eu tenho um Júnior tatuado no pé. Essa tatuagem já foi feita à força da raiva, pra me separar do meu pai, né? O único nome que ele não tem. Cortar vínculo, né? Eu sou o Júnior. Então acabou, Márcio nada. E só que daí passou 2 anos nessa situação. Em 2009, né? Essas mesmas pessoas iam fazer esse mesmo retiro, entendeu? E me chamaram novamente, só que agora para trabalhar, igual a gente faz no Talitacum. O jovem faz o retiro, no próximo a gente chama para servir. E graças a Deus, a Luísa, né, que era irmã de uma ex-namorada minha, ela falou, vamos chamar o Márcio. E ela teve a brilhantíssima ideia, de vamos chamar o Márcio, mas vamos colocar ele na sala de palestra. Porque ali ele vai reviver tudo em encontro de novo. E assim foi feito. Ela me colocou na sala de palestra. Eu vivi aquele encontro de uma forma mais profunda do que eu vivi o meu próprio encontro em 2007, né? E a partir dali, em 2009, ali sim começou a minha conversão. Trabalhando dentro da sala de palestra. Com a vida errada que eu estava. Porque quem me colocou lá sabia que eu ainda, né, saía com gente errada, que, né, ainda tinha um histórico de droga, né? Que não era, né, um histórico, era presente na minha vida naquela época. Mas mesmo Márcio, assim... E nessa época você era um cara agressivo, assim? Você era bravo? Ou você era um tranquilão? Não, eu sempre fui de boa. A minha agressividade sempre foi com a minha família. Assim, na rua, assim. Pra você ter uma ideia, eu não me recordo, assim, de ter brigado, assim, sabe? Na rua, assim, tá? A gente zoava, né? Pichava muro e não sei o que, tal. Mas de briga assim mesmo, não. Minha revolta era mais com a família mesmo e comigo mesmo, né? Porque quando a gente tá no pecado, a gente tá se destruindo. A gente se destrói. Então a minha revolta era comigo mesmo. Mas nesse retiro, né? Eu sentadinho lá, eu revivi tudo. E a partir dali a minha vida foi transformada. Porque eu saí dali decidido, né? Ali eu concluí a minha catequese. Ali eu comecei a tomar novas decisões na minha vida, né? Foi a mudança mesmo. Foi a mudança. Mudança radical, né? É Praticamente. radical, cara, porque assim, você começa a ficar irreconhecível, né? É a mesma coisa que aconteceu, né, de Saulo para Paulo. Quando as pessoas começavam a olhar para o Paulo, né? Que era um tranqueira que ficava, não deixava a turma orar ao Deus deles e, né, participou da morte de Estevão e toda aquela história. E o povo começa a olhar para Paulo, né? A Bíblia diz que eles falavam assim, não é esse, né, que arrastava os cristãos de sua casa? Não é Paulo, não sei o que, tal, porque não acredita. E é a mesma coisa, acredito que em todo mundo que se converte passa por isso, né? Mesmo após, né, o início de caminhada na igreja, né, anos depois, eu chegava em casa e a minha avó ainda vinha cheirar minha boca para ver se eu não estava cheirando droga, tal, né? Os meus amigos não acreditavam quando eu ia para a igreja. Você vai para a igreja, você é mó safado, não sei o que, tal, você vai ver as meninas lá. E assim, as pessoas não acreditam, né? Mas, né, tanto faz. O importante é o que Deus vê em nós. Você, né? Sim, você... né? Nessa mesma época eu lembro que, né, eu tinha um caso assim com uma chefe no serviço meu e tal. E foi tão forte a experiência que eu tive com Deus, né? Mas após essa experiência eu iniciei esse caso e eu sabia que eu estava no pecado. Isso doeu, né? E isso em 2009 também, né? A Canção Nova, ela lançou aquele livro do padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura. E quando chegava o final do ano, tinha aquele amigo secreto, você podia, né? Sugestão de presente, e eu pedi justamente esse livro. Melhor coisa que eu fiz na minha vida também. E ganhou o livro. Ganhei o livro, li ele. Eu entrei numa verdadeira noite do espírito. Eu fiquei 3 dias quase que louco. Eu não saía de casa, não abria a janela de casa. Louco, trancado no quarto, assim, com medo de pecar. Assim, louco, assim, ó. Sobrenatural. Não saí de casa. Eu li esse livro 7 vezes, né, nesse tempo.
E foi uma cura muito grande, porque quando eu consegui abrir a minha porta e sair de novo pro mundo assim, eu já sabia que eu ia enfrentar muita dificuldade, né? Mas eu não era mais aquele Márcio de antigamente. Apesar do Márcio velho ainda estar aqui dentro, hoje ele grita, o homem velho, ele quer sair para fora, ele tá vivinho aqui dentro. É sua história, né? É uma história que você vai carregar, Não dá pra só que negar. você tem o Márcio de antes e o Márcio de Sim, depois, né? Então, claro. isso é algo também para as pessoas verem que você mudou, você teve essa conversão. Tem pessoas que não acreditam, que acham que ela não vai conseguir, mas ela pode. É um testemunho que ela pode também ter essa conversão. Na verdade, tudo é possível, né? Tudo é possível, exatamente. O Márcio testemunha para falar disso, né? O Márcio vai em pastoral de rua. O Márcio vai visitar detento, né, Márcio? Então, Sim. tem mudanças que não tem... Você vê que tem pessoas que elas querem, né? Ela tem aquela força de vontade de querer a mudança. Tem. E assim, infelizmente esse mundo que a gente vive, ele é podre, né? Mas não por conta do mundo, porque o mundo em si ele foi criado por Deus, então ele é lindo, admirável e perfeito. Mas as pessoas estão podres, elas precisam, né, dessa vida. Então quando uma pessoa começa a ir para a igreja, em vez das pessoas louvado seja Deus, glória a Deus, o que esses diabo faz? Desculpe falar assim. Ah, não vai durar muito tempo. Ah, isso aí é fogo de palha, né? Foi o que, quando eu ganhei esse livro e cortei os vínculos, né, com essa moça, ela falou pra mim, isso aí é fogo de palha, isso aí logo passa. É tentação, né, também ali. Sim, né? É tentação. Né? Em vez de torcer, né? Não, ele vai pra igreja, olha que legal. Não, isso aí vai passar, isso aí já é fogo de palha, é uma fase, né? Infelizmente a gente sabe que muitos, né, passam... É como fala, né? Pra levar você pra cima, ninguém, né? Mas pra empurrar pra baixo, tem... Assim, Mas acho que é um processo, né? É um processo. A partir do momento que você decidiu, você escolheu ter essa mudança, vão vir esses obstáculos, né? E através de pessoas que você nem imagina, vai falar isso pra você, né? E às vezes pessoas que tá ali com você, né? Que em vez dela torcer por você, ela vê que você tá indo, ela não. Nos próximos, parece que já fica ali, né, cutucando pra... Minha própria avó duvidava de mim, os meus amigos, assim, sabe? Faziam chacota. Veja bem, mas é difícil, né? Você tem um convívio com alguém na sua casa, que é uma pessoa que faz tudo ao contrário do que você imagina, aí daqui a pouco você tá vendo ela, viu? Nossa, tem uma coisa errada com esse caboclo, não é ele, não é ele. E, assim, dói, cara. Dói você querer mudar de vida e as pessoas duvidarem, assim, da sua mudança. Mas é nesse sentido, assim, e é nessa hora que a palavra de Deus, ela vem em nosso auxílio, né? Jesus, ele ensina, assim, no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Exultai e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no reino de Deus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, quando nós somos perseguidos, né? Isso é um bom sinal, né? E o cristão que ele não é perseguido, que ele não é difamado, que ele não é humilhado, tem alguma coisa de errado na vida dele. É a regra. Sim, Mas às vezes a gente não enxerga isso, né? Eu tô num período de conversão e aí eu tô sendo criticado, eu tô sendo massacrado por alguém, só que isso que está acontecendo comigo hoje é pro meu amadurecimento amanhã, pro meu testemunho. E eu acho que a coisa mais normal, né, digamos assim, que você tá ali nessa fase de conversão e as pessoas te criticando e... Né? Critica, sabe? Não quer saber. Porque é aquela velha história, ninguém quer ver você... Feliz. Feliz e bem, né? Melhor do que elas mesmas, né? Então... é entre você e Deus. Se não for você e Deus, você não aguenta. Não é nem só, né, você falou isso, não é nem só nisso em conversão, né? Às vezes você vai lá, um exemplo, você compra um carro, de repente, nossa, olha só, ele, né, comprou um carro. As pessoas não vê o duro que você dá, né? É como fala, as pessoas vê as pingas que você bebe, mas não vê os tombos que você leva. E aí chega um ponto que você passou por tudo isso, hoje, né, você é pai de família, né? Chega aquele momento, sim, que você tá com a sua esposa, tá entrando na igreja de mão dada com ela, com os meninos, e aí, eu não lembro que santo que é, se é São Francisco, eu não lembro o santo, mas eu lembro que o santo, ele frisava muito a evangelização com os olhos. Por exemplo, esse fato de hoje você ser esse pai de família, você ser um membro, né,
da igreja, ser um pregador, e você está entrando ali naquele lugar, ou em algum lugar, e a pessoa às vezes olha para você e vê, né? Nossa, aquele cara, eu lembro daquele cara, ele era vida louca, olha como ele tá hoje, né? Sem maldade, Márcio, né? Não, mas olha como ele tá hoje. Né, Então, o Márcio acaba evangelizando e ele nem tá vendo que ele tá evangelizando. Lá no meu trabalho, né, tem um rapaz lá, que ele tá fazendo um trabalho externo, assim, na rua, e disse que chegou um cara bem malandrão, assim, mesmo, falou nele assim, ô, mano, e o Marcião tá lá, mano, tá, um barbão assim, tá, não, trabalha lá, tá. Nossa, aquele cara era loucão, hein, mano, pra virado. Daí, ele chegou lá no serviço, lá e falou, cara, se o cara que falou que você era louco, eu fiquei com medo dele, imagina quem era você. Só que você nunca foi tranqueirão, tal. Ó, vou pegar 2 comentários aqui do YouTube. Uhum. E os 2 comentários da sua esposa. Ela falou que além de você repetir na catequese, no supletivo também. E daí ela falou bem assim, pensa na ex-sogra no nosso casamento. Porque a mãe dessa ex-namorada minha, que me chamou para esse retiro, ela foi minha madrinha de crisma, né? Tamanha é a minha gratidão que eu tenho por ela. Eu fiz questão que ela fosse no meu casamento, né? E sou muito grato, assim, pela vida deles. Mas assim, toda essa história de conversão, ela envolve muita coisa e muitas pessoas, né? Eu não gosto de focar naquilo de ruim, né, que eu fiz, né? Eu fiz bastante coisa errada. Mas na misericórdia que Deus teve de mim, né? Hoje eu olho para a vida que eu tinha e eu falo, nossa, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Eu cresci praticamente numa favela, entendeu? Era um corticinho ali, umas casinhas todas amontoadas, a gente não tinha condição nenhuma, né, de ter um conforto assim. A realidade que a gente tinha mais próxima assim era o tráfico de drogas, era a prostituição, era a criminalidade, furto, roubo. Aqui em Sorocaba mesmo? Aqui em Sorocaba, Você é rua daqui Manuel mesmo, né? Lopes ali, na rua daqueles ali. Você é daqui de Sorocaba Sou mesmo? aqui de Sorocaba. Cresci ali e, assim, com a minha avózinha me cuidando de mim, né? Com um salário de aposentada, coitada, pagando aluguel. E a realidade que eu tinha era o crime, né? Eu não entrei pro crime assim porque Deus foi muito misericordioso comigo, mas também eu tive medo. Eu vi vários morrerem, né? Por estar nessa vida aí. Você acordar no outro dia, o cara tá lá esticado na calçada, lá com um tiro na cabeça e um na bunda, né? Porque ali já pode ter sido um momento de você querer pensar em mudar antes, né, de tudo isso. Ou seja, eu tinha muito medo, apesar de que após, né, esse medo não serviu para me travar tanto, mas assim, eu vejo que esse medo me impôs alguns limites, assim, né? É que quando você tá louco, você não vê limite nenhum, né? Aí você, Deus me livre e guarde, você pinta e borda, né? Mas daquele pessoal, daquela convivência assim da época, os que estão bem hoje, né, é aqueles que se converteram, né? Alguns foram, né, para as igrejas evangélicas, virou pastor, tal. Mas de resto foram mortos, morreram depois, né, porque começaram traficando, aí como viraram usuários, viraram moradores de rua, né? Eu tive a oportunidade de evangelizar um morador de rua que quando ele era traficante, ele tentou matar eu, né? Ele apontou um 38 na minha cabeça assim. E a esposa dele puxou ele assim, puxou a arma, subiu, saiu correndo, teve minha casa. E nessa época ele era um malandrão, pá. Só que infelizmente ele caiu, né, no vício e acabou virando morador de rua. E aí já dentro da Aliança de Misericórdia encontrei com ele na rua, né? Falei, nossa, cara, lembra daquele dia, tal. Pois é, mano, desculpa, não sei o quê. Daí falei de Deus pra ele, mas infelizmente morreu. Porque, né, o pessoal não aguenta ficar muito nessa vida. Então, o pessoal dessa época, que vivia nessa realidade, os que estão vivos que se achegaram a Deus. Assim, eu não conheço nenhum deles assim que esteja bem assim longe de Deus. Morreram. Ixi, Deus o livre. uma pergunta aqui que o João também fez. Opa, deixa eu voltar aqui as caixinhas. Você tem um santo de devoção e qual santo? Tenho, João. Subo, volta. João ficou pra história, hein? Então, eu sou devoto de São Francisco de Assis, né? Por conta
da formação franciscana que eu tive aí na paróquia Bom Jesus dos Aflitos, né? Por causa dos freis. E muito devoto a São Francisco de Assis, porque eu sou apaixonado pela história de São Francisco. Maravilhosa a história. Maravilhoso. Dele, né? São Francisco é um santo assim que, nossa, tem muita parte assim também na minha conversão. A humildade dele, mas não só por ele, mas pela pessoa dos freis também, né? Na época que eu estava aí na paróquia, João, Deus abençoe sua noite aí. Era o Frei Osvaldo. O Frei Osvaldo era um frei muito bom. E teve um episódio assim que lá onde tem a porciúncula hoje não tinha, era só um jardim. E o jardim tava meio descuidado, tava meio zoado mesmo assim, né? Aí os freis, precisava dar um trato, né, no jardim. Aí eles iam contratar um jardineiro, só que o jardineiro cobrava um preço absurdo, né? E o Frei Osvaldo falou, tá louco? Não é possível uma paróquia desse tamanho que não tem alguém que possa fazer esse jardim. E procuraram e não tinha jardineiro. O que o Osvaldo fez? Ele pegou um avental, ele mesmo, o frei, pá! Tirou o hábito marronzinho dele lá, pegou a tesoura e foi fazer o jardim, entendeu? O frei foi fazer o jardim, cara. Então, eu sou muito devoto de São Francisco por causa dessas coisas assim, cara. Deus é bom demais. Foi muito legal que tem uma pergunta aqui e a Carol fez o comentário. Deus estava preparando ele para mim, porque Deus sabia comigo que tinha que ser um guerreiro. Daí no Instagram veio a seguinte pergunta aqui: como sobreviver sem apanhar da Carol todos os dias? Parece até que foi. Olha quem mandou a pergunta. Olha quem mandou a pergunta. O próprio Anderson aqui ao vivo. A Carol, Márcio, oi. Antes de você responder, você pode ficar até que horas? Até às 9. Até às 9 em ponto. 9 horas em ponto. Eu tenho que falar tchau. Temos Tá bom, então. 33 minutos. Temos uns minutinhos aí. 33 minutos. Então, mas responda aí. Então, a Carol é uma benção na minha vida. Eu amo ela, assim, sabe? Minha esposa. A gente se conheceu lá num Talitacum, tava pregando no Talitacum. E ela tava lá com a mãe dela fazendo esse retiro. Não entro assim muito na história dela, porque eu sei que ela vai vir aqui também. Mas dentro da situação que ela vivia naquele dia, né? Deus preparou aquele encontro Talitacum, ela tava fazendo. Aí eu preguei, ficou olhando pra ela ficou olhando pra mim, né? A gente foi se conhecer. Amor à primeira vista? Sim. Né? Fizemos o nosso tempo assim de oração, né? Pedimos, não uma coisa assim, nossa, meu Deus, tal.